Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje, né, a gente está muito feliz, né, que Ricardo está retornando, né? E pode deixar que oramos muito por você. E com certeza vai ficar tudo bem, né? Então, aí começa aí com sua tarefa, que é de cantar a nossa canção feita para Germano. Será que uma vez não precisa? Será que Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Vamos fazer agora uma página de abertura. Põe a agenda cristã para que a gente tivesse uma bem pequenininho, né? Uma leitura bem pequenininha e é bem pequenininha mesmo. Uma folhinha bem pequenininha. Para harmonizar o ambiente, para que a gente se conecte com a casa e principalmente com Jesus. Se você deseja, Desculpa, estou com raiva que eu desliguei. tá bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre. Então vamos ficar com essa última frase aqui, né? Amando, em primeiro lugar, nós mesmos, né? Como Jesus nos recomendou, né? Para que essa luz venha de nós. Essa luz não vai sair se eu tiver mal,
se eu tiver fechado para as coisas boas, né? Então, que a gente consiga, né, ligar esse botãozinho e acender essa luz que tem dentro de nós. Fica aí a mensagem. Vamos agora fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao alto, né? Mentalizando Deus, que é o nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, e eles permitindo que Germano trabalhe por nós. Que nesta noite, Germano querido e a sua espiritualidade estejam aqui auxiliando a cada um de nós, porque cada um de nós traz dentro de si alguma dor, algum sofrimento. Então, que possamos, neste momento, receber essas bênçãos. Estamos sentados aqui para estudarmos, para ouvirmos a palestra, mas para recebermos esse amparo que a espiritualidade está trazendo para cada um de nós. Então, que cada irmão que veio nesta noite a esta casa possa receber aquilo que necessita. Pedimos à equipe responsável pela fluidificação das águas que coloque ali nas garrafinhas a continuação dos tratamentos. Pedimos por todos aqueles irmãos cujos nomes foram colocados ali nas caixinhas, de irmãozinhos encarnados, mas também dos irmãozinhos desencarnados que necessitam das nossas preces, que necessitam das nossas orações para se fortalecerem e se encaminharem na parte espiritual. Pedimos pela Marcele, que fará o uso da palavra, que ela seja inspirada por Maria, trazendo nesta noite aquilo que precisamos ouvir e aquilo que vai acalentar o nosso coração. E assim, então, né, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, alguém pela primeira vez aqui hoje? Não, né? Mas todos bem-vindos, né? Que possamos aproveitar o estudo desta noite. Marcela, é com você. Precisa apagar a luz aqui? Melhor? É o Ricardo que chegou. É o mar ali, mãe. Desculpa, gente, só um instantinho que deu. Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos. Hoje eu trago para vocês um tema muito interessante. Temos muitas almas femininas aqui hoje. E hoje eu queria falar sobre Jesus, sobre um ponto de vista relacionado às mulheres, né? Queria mostrar essa nuance de Jesus, né? Como ele falou, como ele tocou as almas femininas, exaltando a figura da mulher que desde há muito sempre foi menosprezada, né? Sempre foi tratada como uma figura de posse, né? E Jesus veio resgatar e tocar esses corações femininos que sofriam muito, né? Eu vou dividir o estudo em 4 partes, né? Vou começar falando um pouquinho sobre a sociedade judaico-romana, como ela se estruturava, para a gente entender como Jesus dialogou com algumas figuras femininas do Evangelho. Vou falar também de algumas figuras femininas do Evangelho. Não posso falar de todas, mas vou falar de algumas, né? E o porquê que elas nunca receberam o título de as discípulas, né? A gente tem os discípulos, porque não temos as discípulas. E a terceira parte a gente vai trazer toda essa reflexão para as questões da doutrina espírita, né? A gente vai fazer uma análise também das leis morais, no que toca da lei de igualdade. E por final eu quero fazer só um fechamento, trazendo um histórico do passado para o presente,
tá? Eu me baseei fazendo propaganda da nossa biblioteca, que a gente tem uma biblioteca aqui vastíssima de conteúdos, né, espíritas. Essa obra aqui, gente, ó, Da Manjedoura a Emaús. Esse livro é um livro de Wesley Caldeira, um confrade espírita, né? E ele faz uma abordagem histórica de todas as passagens de Jesus, assim como o livro Boa Nova, só que o Boa Nova, na verdade, é uma obra mediúnica, né? Aqui ele faz uma abordagem histórica em cima de todo o conteúdo espírita e de outras obras também. Então, existe um capítulo específico aqui, que são as discípulas, que é o capítulo 15. Então, eu vou ler algumas partes, né, para eu não faltar com algum detalhe. Mas vejam, a cultura judaico-romana, ela não considerava a mulher como um ser humano igual ao homem, né? Essa questão de igualdade, já desde o Antigo Testamento, que a mulher sempre foi culpada das coisas, né? A culpa da expulsão do paraíso é de quem? É da mulher, né? Então a gente vê a figura feminina sempre nessa desigualdade. Então Jesus vem para romper com esses paradigmas. Jesus não veio, ele veio para resgatar dignidade, valorizar. Jesus sempre falou para as minorias. Jesus era altamente, a gente falou hoje da inclusão, mas Jesus era inclusivo com todos, né? Todos aqueles que eram menosprezados, né? Todos que estavam à parte da sociedade, fazendo se sentirem filhos de Deus. E por isso ele tocou muito os corações femininos, porque ele vai tocar nessa ferida, né? Então vejam, na sociedade judaica, no período de Jesus e no Oriente em geral, não se admitia a participação da mulher na vida pública. A casa era reduto da mulher e sua esfera de ação. Se ela saía do lar, ela deveria apresentar-se com o rosto coberto por um véu especial, em respeito aos bons costumes, sob pena de sofrer repúdio do marido. A mulher, legalmente, ela que se equiparava às crianças e aos escravos. Era vergonhoso dirigir a palavra a uma mulher. E aí, por isso, a gente vai falar da samaritana nos espaços públicos ou cumprimentá-las. E os rabinos sugeriam que um homem falasse pouco com as mulheres, inclusive com as suas esposas. Obviamente, essas limitações não eram absolutas. Então, por exemplo, as mulheres da nobreza não se submetiam a algumas dessas limitações. Mulheres também atenienses, mulheres hebreias, a mulher romana, principalmente, né, que ela já tinha ela era chamada de domina, né, da senhora, tinha uma posição mais de autonomia, mesmo no casamento, participando da vida social em igualdade com o homem. Mas em Israel era o inverso, né? A sociedade israelita era o pai, por exemplo, ele poderia vender sua filha como escrava aos 12 anos. Então, a menina, o pai tinha o poder sobre ela legal até os 12 anos e meio. Daí, 12 anos e meio, ela poderia casar, ela poderia já ser mãe, né? Hoje em dia, a gente não concebe uma coisa dessa. Uma menina casando com 12 anos. Ainda existe, né? Ainda acontece muito isso, né? Mas é uma coisa assim que a gente não... Então, a maioridade legal dela era aos 12 anos e meio. Os filhos, e isso era passado, inclusive, na educação dos filhos. Os filhos deveriam respeitar os pais de forma diferente. Então, ele tinha respeito pelo pai, né? Esse respeito superior, acima, era sempre em relação ao homem, não à mulher. As mulheres eram vedadas irem à escola, então a mulher não estudava, né? As famílias mais ricas até davam algum estudo, instruía, mas até certo ponto, né? No sentido de estudar a língua grega, né? Mas no âmbito religioso, isso ficava bem nítido, né? Essa diferença, essa opressão à mulher. No templo, por exemplo, existiam essas diferenças, existia o lugar que era o átrio dos gentios, que também eram rechaçados e ficavam à parte, e existia o átrio das mulheres. E aí, pior, quando chegava o período da menstruação, aí mesmo é que essa mulher, ou durante o intervalo do resguardo, né? Se ela concebesse uma filha menina, esse resguardo não era só de 40 dias, era de 80 dias, como se fosse
um castigo você gerar uma filha mulher, e ela não poderia, na menstruação nem no resguardo, frequentar esse átrio dos gentios, né, nessa parte que ela poderia ficar, até que ela se purificasse. Então era como se ela fosse impura, suja, nesse sentido, né? Que ela está realizando a sua vida biológica, né? Então, o judaísmo não comportava o sacerdócio feminino. Bom, algumas passagens. A gente vai ter algumas passagens do Antigo Testamento, como eu falei, né? Desde o início a gente tem aquela culpabilização da mulher, mas tem até algumas partes que dão uma certa valorização de algumas figuras femininas, algumas atividades, por exemplo. No judaísmo, a mulher ela poderia fazer aquela parte do culto, da comida, de preparar a mesa, né? De preparar algumas coisas, era permitido a mulher fazer antes dos homens chegarem. Então, eles tinham essa tradição. Então, a gente tem as heroínas do Antigo Testamento, Débora, Judite, Esther, né? Mas a gente vê, por outro lado, várias passagens que colocam a mulher de uma forma assim bem subjugada ao homem, né? Bom, em Israel, a ideia de que uma boa mulher é uma mulher vigiada, uma mulher cerceada, para que seus instintos naturais não a façam se perder. Então, a mulher era permitido ela fazer as atividades que ela tinha, era a atividade materna, né, de cuidar dos filhos, cuidar da casa. Ela poderia ir buscar água na fonte, né, fazer colheitas e algumas atividades do gênero. Fora de Jerusalém, das cidades, nas áreas rurais e aldeias menores, as relações sociais eram um pouco mais livres, mas não a ponto de uma mulher ficar sozinha no campo, sobretudo conversando com um estranho. E aí a gente tem a primeira passagem que eu gostaria de falar para vocês. A gente tem, para vocês terem uma ideia, como a cena chocou os evangelistas, que João escreveu isso. Quando Jesus está com o seu grupo lá na Samaria, próximo ao poço de Jacó, o grupo sai para comprar algumas coisas e Jesus fica lá próximo ao poço de Jacó, né? Fica sentadinho. Quando eles voltam, eles já veem uma situação que é Jesus conversando com a mulher samaritana. Então, João fala, naquele instante chegaram os seus discípulos e admirava-se de que falasse com uma mulher. Então, a gente vai entender por que era tão chocante, né? Porque não era permitido ao homem abordar uma mulher, falar com uma mulher. Bom. E aí começa aquele diálogo, né, de Jesus com a samaritana. Ela se aproxima para buscar água, Jesus está sentadinho, pleno da vida ali, né? E quando ela vai pegar água, ele fala, me dá de beber. E aí vem o diálogo deles dois, né? Eu vou falar aqui para não perder nada. Como sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana. Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que pedirias, e ele te daria água viva. Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo de onde, pois, tiras essa água viva. És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Aí Jesus vem com a metáfora da água, né? Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna. E aí ela fica encantada, Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. E aí o diálogo continua com outras coisas, né? Mas o que Jesus fez nessa... O que Jesus quis mostrar aqui para a gente nessa passagem? Porque os samaritanos, todo mundo já sabe, né? Os samaritanos eram aqueles que eram execrados pelos judeus. Eles tinham aquele preconceito com os samaritanos, que era um preconceito religioso, político,
racial, pela questão da divisão das tribos do sul, do norte, por eles terem se miscigenado lá com os essênios, né? Tudo isso. Então, vocês imaginam que os samaritanos, eles sofriam preconceito. E uma mulher samaritana, se a mulher já era normalmente sofria preconceito, uma mulher samaritana mais ainda. Então, quando Jesus se aproxima dessa mulher, ele quebra esse paradigma, né? Ele faz para chocar mesmo, porque ele quer mostrar, e ele ele usa esse diálogo da água, mas na verdade é uma metáfora, né, gente? É a água viva, não é a água de beber, mas é a água que ele nos dá, né, desses ensinamentos, dessa mudança que ele propõe a cada um de nós. Bom, os 12 discípulos o acompanhavam assim como as mulheres. Então era comum as mulheres acompanhar o grupo, né? A gente viu, quem acompanha o The Chosen, né, os fãs de The Chosen, veem, claro que ali a gente tem muitas coisas que foram modificadas, adaptadas, né, à obra, mas assim, era comum elas acompanharem o grupo, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada de Madalena, da qual havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e várias outras que o serviam com seus bens. Então, eram 2 grupos, né, de mulheres que eles identificavam. Era o grupo das mulheres mais maduras, que era o grupo da mãe de Jesus, né, da Maria, mãe de Tiago e José, a mulher de Cleófas, a Salomé, mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João. E o outro grupo era das mulheres mais jovens, que era de Maria Madalena, né, da Joana de Cusa, que é a nossa querida Joana de Ângeles, e a Susana, que alguns associam a Susana ser a mulher hemorroísa, né? Bom, agora a gente vai passar para um outro grupo de mulheres. Deixa eu acompanhar aqui para ver se eu não estou me perdendo. Uma outra personagem que era a família de Betânia. A família de Betânia era uma família, tanto é que está também escrito por João, evangelista, da amizade, do amor e do carinho que Jesus tinha por essa família, que é representada por Lázaro, Marta e Maria. Tanto é que ele falou lá em João 11:5, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Bom, a gente vai ver o aparecimento, a citação das mulheres, né, da Marta e Maria, em três fases, em 3 partes do Evangelho. Essa que eu vou falar aqui, que está em Lucas, a segunda em João, que é quando acontece a ressurreição de Lázaro, e a última, que é aquele momento tão bonito, né, que o The Chosen também mostrou, que é quando Maria, ela compra aquele óleo e corre para depois, né, depois da questão dele ter ressuscitado Jesus, ela vai lá e lava os pés de Jesus na frente de todos, dos homens, e choca os judeus, né, porque uma mulher não poderia fazer isso. Então a gente vai falar desse primeiro encontro, né, dessa primeira narrativa, que ela é muito significativa, que ela vai mostrar para a gente 2 tipos de mulheres com os quais a gente muito se identifica, né? Marta e Maria. Quantas de nós somos Marta e quantas de nós somos Maria? Então, eles estão lá reunidos na casa de Lázaro, né? Jesus está lá falando do seu evangelho, e Marta, como uma mulher tradicional mediterrânea, o que ela faz? Ela corre para preparar comida, preparar uma casa, deixar tudo pronto para aquele grupo que estava ali reunido na sua casa. E Maria fica, ela se encanta, né, com aqueles ensinamentos, então ela senta no chão, senta aos pés de Jesus, né, e fica ouvindo. E aí Marta fica chateada, porque vê a irmã ali, ela toda lá, né? Quantos de nós não somos assim, né? A gente está lá
né, se esforçando, fazendo, lavando, e tá a outra pessoa sem fazer nada. Então, essa foi a chateação de Marta, né? E aí, Marta vira para Jesus, na frente de todo mundo, sem nenhum pudor, e fala: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. Então, ela queria que Jesus ordenasse a Maria para ajudar ela. Marta, aí Jesus no alto da sua sabedoria: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Então, olha que lição, mulheres. Vamos guardar essa mensagem de Jesus. Quantas vezes a gente perde tempo querendo ser a mulher maravilha? A gente quer dar conta de tudo. E a gente, às vezes, esquece da mulher espiritualizada. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu ser a mulher espiritualizada. Então, ela escolheu esse ponto, né? Por isso que ele fala: você se inquieta com coisas que não são necessárias, que são passageiras. Então, as coisas materiais, tudo isso que a gente coloca com tanta, a gente quer perfeição, a gente quer controlar tudo, para que tudo fique do nosso jeitinho, e nada disso está no nosso controle, né? Mas as questões espirituais cabe a gente conquistar, né? Se dedicar, se dar esse tempo para ser espiritualizada, né? Para receber esses ensinamentos. Bom, então Jesus, ele em nenhum momento ele quis recriminar a solicitude de Maria, de Marta, né? Pelo contrário, ele não falou isso, mas ele quis exaltar esse outro lado que Marta estava desprezando para si mesma, né? Bom, então, como eu falei, ele não propunha que a mulher tradicional fugisse aos compromissos dos deveres domésticos, mas convocou simultaneamente a construção do novo tempo social e espiritual, que foi isso que ele tentou trazer para essas mulheres tão menosprezadas, né, tão que sofriam tanto, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da mulher adúltera. Essa passagem também é muito significativa, porque a fama de Jesus em relação a ele proteger as mulheres, né, dele dialogar dessa forma tão carinhosa com as mulheres, também estava se espalhando entre os judeus israelitas, né? Entre os fariseus. E naquele momento, essa mulher foi pega em adultério, mas a gente lembra sempre que se existe uma adúltera, existe alguém que foi adúltero com ela, que praticou o ato sabendo que ela estava fazendo errado, mas ao homem, esse homem, ele vai embora, vira as costas e está tudo bem. Mas ela ficou, ela foi presa, ela foi pega, né? Foi ali exposta na frente de todos aqueles homens que eram tão pecadores quanto ela, mas que queriam aplicar a lei. E a lei permitia que a mulher adúltera fosse apedrejada. Então ali eles quiseram colocar Jesus em prova por ele ajudar as mulheres, achando que ele ali ia passar a mão na cabeça, e para saber se ele ia confirmar os preceitos, né? Se ele ia ser contrário a isso. Mas Jesus ele inverte a situação, né? E ele aí foi exatamente o contrário do que eles queriam. E essa passagem é interessante, né? Que os livros mediúnicos falam, que vocês estão vendo, Jesus está abaixado. Enquanto ele está lá, a mulher está de cabeça baixa, já esperando o momento de ser apedrejada. E eles estão lá. Jesus calmamente se abaixa, diz que ele pegou, não sei se foi com a ponta dos dedos ou com uma varinha, ele começou a escrever no chão os defeitos de cada homem daquele ali.
E aí, desde os mais velhos ao mais novos, foram lendo, foram vendo e foram o quê? A consciência foi batendo, né? Nem precisava escrever, porque Jesus tinha, com o seu psiquismo, ele já, só no olhar, ele provavelmente já fazia você ter um exame de consciência naquele momento. E aí, esses homens, né? E ele inverte a situação, falando para eles: quem dentre vós estiver sem pecados, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. E aí vai saindo um por um, né? E ninguém condena aquela mulher. E aí Jesus espera, depois vê, levanta ela e fala. Então ele não apoia ela no seu erro, né? Mas ele pergunta: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Nem tampouco eu te condeno. Vai e desde agora em diante não peques mais. Então Jesus ali oferece a sua autoridade moral, né? Sem a conivência com o erro. Bom, vocês devem estar falando assim, ela não falou de Maria, não falou mãe, né? de Maria Madalena. Mas aqui eu reservei, porque para ela a gente precisa reservar um dia, né, o Ricardo? É uma palestra só para ela. Mas aqui eu vou falar um pouco, porque não dá para falar de todas, né, ao mesmo tempo. Mas essa imagem, gente, eu não sei se vocês sabem, é uma imagem que é como se fosse um retrato falado de Maria. Essa imagem foi desenhada pelos espíritos que descreveram a imagem de uma mulher que guia a legião de Maria no Vale dos Suicidas. É essa figura que aparece para os espíritos. Então, um artista foi e fez essa imagem, esse retrato falado de Maria, que é a figura como ela se apresenta. Ele era Fotógrafo, né? Então, se vocês, eu convoco vocês a lerem o capítulo 30, que fala vamos falar primeiro de Maria. Capítulo 30 do Boa Nova, livro que a gente também tem aqui na biblioteca. Bom, Maria é o espírito que, para mim, ela representa duas coisas, né? Primeiro, é um ato de submissão a Deus. Desde o início que ela recebe a mensagem do anjo Gabriel, ela aceita aquela missão de receber Jesus como filho. Talvez ela não tivesse a ideia de toda, né, o que ele ia passar, seu filho passaria, mas ela confiava em Deus e ela aceitou essa missão. Então, os evangelhos canônicos, eles falam da vida de Maria muito pouco, né? Eles falam mais no início, né, daquela questão do nascimento e tal. Uma segunda aparição de Maria no evangelhos canônicos a gente tem nas bodas de Caná, Canã, não sei o termo certo, mas que é um momento também muito bom, porque é o primeiro milagre de Jesus e foi a pedido de quem? Da mãe. E um pedido de mãe a gente rejeita? Não, ninguém é doido, né? E Jesus também não foi. Então ali ela pede para o filho para fazer, né? Para resolver aquela situação. E aí Jesus faz o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Então essa mulher, e depois essa mulher vai aparecer mais para o final, que são os momentos derradeiros de Jesus, assim como todas as outras que acompanharam Jesus. Elas não sucumbiram, elas não fugiram, elas ficaram até o final com esse homem. Não tiveram medo, né? Não tiveram medo de de sofrer represálias por estarem ali. E Maria foi até o final. Bom, no capítulo 30, a gente tem o momento do desencarne, porque quando Jesus está lá na crucificação, Jesus vira para João e fala: filho, eis aí a tua mãe. E vira para Maria, Maria, eis aí o teu filho.
Então, Jesus coloca essa missão, né? Coloca essa... Como é que eu posso falar? Não obrigação, mas deu a João esse compromisso de cuidar de Maria. Porque uma mulher, naquele tempo, ou ela era propriedade do marido, né? E se ela fosse viúva, ela era propriedade do filho, né? Do filho homem mais velho. Então, ela sem aquele filho, quem cuidaria dela? Então, João fica com esse compromisso de cuidar dela. E falam que nas obras mediúnicas a gente também tem, porque nos evangelhos canônicos não se fala mais das mulheres, né? Se fala até a ressurreição, daquele momento em que ele aparece primeiro para Maria Madalena, mas depois não se fala mais nada das mulheres, dessas mulheres que acompanharam Jesus. Mas nas obras mediúnicas a gente vai ver que João leva Maria para Éfeso. E aí ela vai passar o restante dos seus dias, a gente não sabe quanto tempo que ela, com que idade ela desencarnou, se foi muito tempo depois, a gente não sabe. E aí lá ela fica, existe a casa até hoje, que é a chamada Casa da Santíssima, que de certa forma ela não saiu depois da morte de Jesus pregando como os apóstolos, né? Mas ela ficou lá e todos acabavam passando, né? Os peregrinos passavam e tal, e quando passavam pediam água, pediam uma ajuda, e quando essas pessoas entravam na casa dela, aí era aquela coisa, né? Aquele espírito de luz que falava com as pessoas, que tinha aquele psiquismo, aquela irradiação, e ela falava do filho, né? Assim ela foi, de alguma forma, evangelizando e pregando. E aí ela desencarna. Quem recebe, então, o capítulo 30 descreve esse desencarne e o aparecimento de Jesus para ela no momento da sua morte. Maria de Magdala também é uma outra figura que a nossa história sempre... eu acho que a história deve muito a essa mulher, porque ela merecia esse título de a discípula. Ela acompanhou, ela foi a primeira, ela ficou ali, ó, né? E a vida de Maria de Magdala mudou, assim, 360, né? Quando ela conheceu Jesus. Essa mulher até hoje, e graças ao cristianismo, essa mulher sempre foi colocada como uma mulher, o quê? Pecadora. E essa mulher não era pecadora. Muitos, às vezes, falam que ela era até prostituta. Essa mulher não era prostituta, né? Essa mulher era uma mulher que tinha uma vida que não era igual a das outras mulheres. Ela não era casada. Então, qualquer mulher que não era casada, não tinha filho, não tinha marido, ela é propriedade do pai. E pela que conta a história, ela não tinha mais os pais, mas tinha situação financeira para se manter, né? Então, essa mulher, ela era uma mulher, eu falei aqui no início, foram expulsos quantos demônios? Está narrado 7 demônios que Jesus expulsou dessa mulher. Essa mulher provavelmente era uma mulher obsidiada, sofreu obsessão e Jesus consegue, né, curá-la dessa obsessão. Então, existe um divisor de águas na vida de Maria de Magdala. Depois que ela conhece Jesus, e ela não se apaixona por Jesus, não é o amor chamado amor eros, né, que uma mulher às vezes tem por um homem. Ela desenvolve o amor ágape, que é aquele amor universal, que ela vê nesse homem uma mudança para ela, uma mudança de vida. Então, a gente também tem no capítulo 20 o momento do desencarne dela, porque logo depois que Jesus morre, ela fica um pouco, né, desorientada, né, do que fazer, e aí ela se afasta de Jerusalém, e ela segue com um grupo de leprosos, né, para ajudá-los, e nessa ajuda ela fica à parte, né, da cidade, e ela acaba contraindo a doença, a hanseníase. E essa mulher vai desencarnar dessa forma. Então, assim, eu acho que a história nunca deu o valor, né, que ela deveria ter tido
de título, porque essa mulher foi uma grande discípula. São muitas as outras mulheres, eu não tenho tempo aqui para falar de todas, mas Jesus sempre buscava, né? Elas buscavam Jesus sempre para cura dos seus mares, dos seus entes queridos, porque a mulher ela nunca pede só para si, ela pede para os filhos, ela pede para os seus queridos. E então a gente tem, né? Aqui a passagem também muito bonita da viúva de Naim, né? Quando Jesus se toca da desgraça daquela mulher que era uma viúva que perdeu o único filho. E ali Jesus ressuscita o filho da viúva. A gente tem Susana, né, que mostrando a sua fé, sua confiança em tocar apenas na borda da roupa de Jesus. E a mulher cananeia também, que pede, né, implora para Jesus curá-la, curar seu filho. Bom, agora a gente vai andar um pouquinho na história. Gente, depois disso, a história do cristianismo não buscou melhorar a relação da mulher na questão da igualdade. A gente vai ver até em Paulo de Tarso, né, que foi quem continuou o trabalho, né, de Jesus. Paulo de Tarso, sim, a gente tem parte de Paulo de Tarso que é contraditória com relação à mulher. Tem momentos, passagens de Paulo que ele fala bem, tem passagens que ele já fala um pouco mais duro com as mulheres, mas ele, infelizmente, ele não conseguiu romper esse preconceito em relação à mulher, nem à escravidão, que também era uma coisa muito, né, terrível para a época. E quando a gente vai para a doutrina espírita, Europa do século XIX. Século XIX, as mulheres avançaram bastante em relação, né, ao tempo de Jesus, mas a gente ainda tinha mulheres que não podiam votar, mulheres que não podiam estudar, não podiam fazer faculdade, né? Mas as mulheres, eu não posso deixar de falar das mulheres com relação à presença delas no início e da construção da doutrina mesmo com Kardec. Porque Kardec não fez nada sozinho. Ele fez amparado por uma grande mulher que foi a sua esposa, Amélie Boudet. E as médiuns de Kardec, que a gente não pode deixar de falar delas, né? Várias a gente vai ver aqui. Mas antes de eu falar disso, eu queria passar para o capítulo da parte das leis morais do Livro dos Espíritos. Como é que Kardec abordou essa questão da igualdade de gênero? Como é que ele fez essas perguntas aos espíritos? Então, da que pergunta 817 a 822. São iguais perante o Deus, o homem e a mulher têm os mesmos direitos perante Deus. E aí os espíritos falam, não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Respondeu com uma pergunta também. Mas entendendo que não há diferenças, né? E aí, eu vou pular essa aqui para a gente não... O meu tempo já está esgotando, né? Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem e a mulher? A gente tem que abrir umas aspas, porque nessa época, né, a gente tem, no século XIX, a ciência já avançando, a ciência já estudava biologicamente como é que era a diferença do homem e da mulher. Já se sabia, por exemplo, que o cérebro da mulher é 120 gramas menor do que o do homem. Hoje, por exemplo, a gente sabe que é menor, mas a mulher tem muito mais conexões neurais no cérebro do que o homem. Então, não é uma questão de mais ou menos. São diferenças, mas que não nos fazem melhores ou inferior ou superior, né? Por isso a pergunta, para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, também vamos levar em consideração que aqui a gente está falando do século XIX, os trabalhos rudes, a mulher, os trabalhos leves, que a gente sabe que mulher não tem trabalho leve nenhum, tá? Tem mulher que pega tanto peso quanto o homem, né, Cris? Tá na obra, tem uma mulher que faz tudo, né? Tipo Pereirão. E aí, gente?
Mudou, as coisas mudaram. Então, há ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Deus apropriou à organização de cada ser as funções que ele cumpre desempenhar. Há funções diferenciadas, mas hoje a gente já entende que não. É simplesmente uma questão de escolha. Por isso que a gente tem que sempre analisar a nossa doutrina. A doutrina é progressista, né? A gente não está mudando a doutrina, mas a gente tem que entender o contexto do passado e apropriar ao presente, né? Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade. Isso a gente concorda, né? A mulher tem essa sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados a seus cuidados. Agora, é claro que hoje a gente sabe que nem toda mulher nasceu para ser mãe. Nem toda mulher vai abraçar a maternidade. E tá tudo bem, não tá? A gente pode exercer essa função de outras formas. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim. E maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Então, realmente, a maternidade ela é uma grande missão para quem abraça. Né? A gente traz ao mundo essas almas e a gente tem que maternar, a gente tem que ter o cuidado, mas não é uma responsabilidade única. Né? Hoje em dia a gente vê as mães sendo mães solo e às vezes mães solo com um homem dentro de casa, né? E aí os filhos ficam, a mulher tendo que ter essa função toda. Vejam essa 822, que é muito boa. Sendo iguais perante as leis de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Olha como Kardec ele é sagaz. O primeiro princípio de justiça é esse: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Aí ele vai além. Assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Olha a pergunta de Kardec. Dos direitos, sim, das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se. Aqui ele respondeu: ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, guardem essa parte aqui que eu acho que é a mais significativa. A lei humana, para ser equitativa, né, igual, justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação, olha aqui, a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Olha como a doutrina espírita estava na vanguarda das religiões, gente. Século XIX falando isso. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, olha aqui também, os sexos ali, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar em um ou no outro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, se a gente acredita na lei da reencarnação, se a gente estuda a doutrina espírita, a gente sabe que esse corpo aqui, ele é transitório. Ele é um instrumento que a gente traz para uma encarnação para que a gente possa exercer as nossas aptidões, né? As coisas que a gente veio fazer aqui nessa existência. Ora com corpo de mulher, ora com corpo de homem. E aí, é isso. Não tem diferença. Então, como é que a gente vai achar que eu, sendo homem, eu sou superior à mulher? Então, se você pensa assim, nem na doutrina espírita você deveria estar. Porque é contrário ao nosso entendimento de lei de igualdade, né? Aí, como eu falei, né? Kardec, toda a nossa doutrina, ela foi construída com a ajuda de muitas mulheres. Amélie Boudet, as irmãs Baudin, Ruth Jafé, né? A gente vê no filme, né, que ela até teve aquele probleminha que ela queria que assinasse com o nome dela, né? Mas Hermance Dufour, que é o espírito que foi a médium de Kardec, e hoje a gente tem inúmeros livros de Hermance Dufour que são maravilhosos. Então, todas essas mulheres, né, participaram ativamente da doutrina, e ele inclui, por exemplo, nesse livro, que também é um livro muito bom, A Viagem Espírita, um discurso que ele incluiu nessa obra,
Excluir as mulheres das reuniões espíritas seria insultar sua capacidade de julgamento, que verdade seja dita e sem intenção de lisonja, muitas vezes leva vantagem sobre a de muitos homens, entre os quais incluiríamos até mesmo certos críticos intelectualizados. Então, Kardec exalta a figura feminina, principalmente, né, não excluindo ela da participação ativa na vida espírita. Então, gente, o espiritismo não faz distinção de gênero, porque considera homem e mulher, possuem a mesma natureza espiritual, devem ser tratados com igualdade. Tal distinção não existe no plano espiritual. Desde a sua origem, o movimento espírita tem sido marcado pela participação ativa das mulheres, com a sua sensibilidade, com a sua força e fé. Segundo o processo reencarnatório, o espírito habita ora um corpo feminino, ora masculino, e como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, experiências, deveres especiais e novas oportunidades de adquirir experiências. Vamos tirar essa ideia de que a reencarnou no corpo feminino para uma culpa porque foi do corpo masculino. Não é isso, são experiências que a gente precisa para a gente ser completo, pleno, alcançar a plenitude enquanto seres que a gente pretende ser da escala superior. A gente vai precisar exercer todas essas potências. E aí a gente se apoia nos estudos de Joana, porque Joana vai além, né? Joana vem com a sua psicologia analítica. Joana fala nesse livro aqui, Vida, Desafios e Soluções, que nós, seres espirituais que somos, dentro de nós temos a expressão das duas potências. A gente tem as expressões do masculino, que ela fala até, como ela é discípula de Jung, né? A expressão do masculino é a nossa força Yang e do feminino é a nossa força Yin. Né? Lembra das doutrinas que são os opostos do Oriente, né? Das doutrinas do Oriente. Então a gente tem essas duas expressões latentes em nós. O ideal é que a criatura possa conduzir uma e outra força com equilíbrio. Então essas características do psiquismo masculino e feminino existem em nós, independente do sexo biológico que a gente alberga, tá? Jesus, por exemplo, harmonizava as duas naturezas. Jesus era pleno nisso. Jesus, quando era necessário usar da energia e vontade forte para confrontar os hipócritas, ele usava a energia Yang. E sem receios pelo ideal do amor e da energia oposta, que é a energia Yin, quando atingia os infelizes que o buscavam, necessitados de entendimento e auxílio. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio nas nossas forças, do masculino e feminino que habita em nós. Ninguém como ele conseguiu essa perfeita identificação, provando seu espírito mais elevado que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Chegando ao final, a gente faz um balanço, né? Vamos ao nosso século 21, 2025 anos depois de Jesus. Nós avançamos muito, né, meninas? Mulheres, avançamos, conquistamos muita coisa. Temos hoje o poder de escolha, porque isso não foi dado. Talvez a minha avó, a minha bisavó, tataravó, elas não tiveram escolha, mas nós temos. Aí vocês podem até falar, Marcele, mas existem diferenças se a gente for ver as mulheres pobres, as mulheres das classes sociais mais pobres, talvez não tenham tanto esse poder de escolha, mas a gente tem poder de escolha de estudar, trabalhar, escolher ser mãe ou não ser mãe, né? Isso também trouxe para a gente ônus e bônus. Hoje a gente vai precisar se equilibrar, assim como essa figura que eu trouxe, né? É aquela mulher cheia de braços. E a gente tem que tentar encontrar o equilíbrio, tanto do yin e do yang dentro da gente, e focar naquilo que é essencial. Sermos menos Marta e mais Maria. Não esquecermos da nossa espiritualidade. Então a gente pode equilibrar, tem que tentar equilibrar, né? Trabalho, né? Cuidar do corpo físico, da família que a gente constrói, dos filhos. Hoje a gente tem rede social, né? Então, retrospectivamente, a mulher vem se empoderando mais longe ainda estamos dessa igualdade de direitos. A gente não pode dizer
que existe essa igualdade de direitos. A gente já conquistou muitos espaços, poder, né? A gente conseguiu. Mas a gente tem dados muito alarmantes. E essa semana passada, e esses dias, não sei se vocês estão acompanhando na mídia, aconteceu casos no noticiário que foram chocantes, e aí veio à tona todo um movimento que domingo, inclusive, as mulheres foram para as ruas, porque o Brasil hoje é o 5º país do mundo em ranking de feminicídio. 5º. Isso é muito triste, né? A gente viu lá o rapaz na Avenida Paulista arrastando o corpo de uma menina debaixo do carro. As pessoas só buzinavam para ele. Ninguém interceptou aquele carro. O cara andou 1 quilômetro com a mulher debaixo do carro. A menina teve as 2 pernas amputadas. Não era nem namorado, não sei. A história é confusa. Então a gente avançou nas leis, né, Giovana? A gente tem Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica, que foi de 2006. A gente avançou com a lei do feminicídio, que é de 2015, né? A gente tem a lei, uma de 2018, que é de... Esqueci. Bom, esqueci. Porque agora a gente, além disso, a gente tem a violência psicológica. Não é só a violência física. A mulher sofre violência psicológica. Então, assédio moral, assédio sexual, a violência doméstica, a violência psicológica, a violência das redes sociais. E o mais triste ainda é que a mulher ainda é culpabilizada por tudo, né? Pela roupa que ela usa, pelas expressões, por tudo isso. Então, a gente precisa se unir como sociedade. A mulher precisa de uma rede de apoio, porque muitas das vezes esses agressores são marido, são pessoas que estão dentro da casa. Então, a mulher, às vezes, apanha do marido, mas tem que voltar para casa. E aí? Tem os filhos. E que filhos estamos criando para ter uma sociedade que hoje tem ódio contra a mulher? Que é ódio contra a mulher? Misoginia é ódio contra a mulher. Então, nas redes sociais, isso se amplia, porque ninguém mostra a cara. Mas lá, esse ódio, ele é perpetuado, né? E a gente está vendo aí um retrocesso em relação às conquistas que a mulher já fez. Era só isso que eu queria trazer, né? Eu não vou falar a mensagem final, porque já está... Mas, assim, a gente tem recursos, a gente tem que se apoiar. A Casa Espírita precisa apoiar também as mulheres, né? A gente tem um 80 aí, que é o apoio. Então, existe. Então, reconhecer, é um tapa no celular, é uma pequena coisa que a mulher acaba, não, tá tudo bem. É o tá tudo bem que vai ganhando aquela proporção, né? Qualquer coisa verbal, a psicológica, que é tão subjetiva, né? Mas é aquele cara que a pessoa tem precisa, às vezes, do dinheiro, tem aquela dependência financeira e acaba se submetendo a essas questões, fora a questão do estupro, né, de vulnerável, às vezes o estuprador é um próprio parente, né? Eu tive um caso desse de uma aluna que engravidou do próprio pai, né? Minha mãe lembra dessa história. Hoje tem a medida protetiva também, né? Mas, assim... a gente vai aos trancos e barrancos, né, Giovana? Então, posso comentar? Pode. A questão a gente também tem que vigiar que é um senador que a gente volta, senador Sim. federal, porque muitos deles são culpados por não incluir penas mais duras a pedófilos, estupradores e homens violentos. Exatamente. E muitos deles votam contra. Ele fica 3 meses preso. Vamos aumentar para 10? Mas muitos deles que a gente vota equivocado, não, é contra. Então vamos aumentar a pena dele. Então, esses bárbaros continuam cometendo isso. Então, vigiemos a quem a gente oferece a nossa confiança no voto. Sim. Porque quem está lá está pouco se lixando se você está aqui sendo estuprado, seu filho sendo estuprado. Então, você fala de política em casa espírita, mas cabe à nossa consciência votar. Será que ele merece a minha confiança? Exatamente. Vamos encerrar, que já está na tua hora, hein? Não. Já gente, de nada, tá ótimo. Gente, muito obrigada. Um Feliz Natal para todos. Desculpa se eu passei da hora. Bom, muitas reflexões, né? E só cabe a nós mudar as coisas para melhor, né? Que é o que Jesus
Vamos pensar, o que Jesus gostaria? Se ele foi tão pioneiro naquela época, né? Será que ele vai admitir essas coisas? Né? Cabe a nós, né, colocar tudo no seu lugar. Divulguem, compartilhem, dê um like para que essa palestra possa, né, ser mais assistida aí pelo YouTube. Obrigada.